Bom dia. Atos 8. Livro de Atos, capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Paulo ou Saulo de Tarso, que é a mesma pessoa, ele só veio ficar conhecido como Paulo após a conversão. Até então era Saulo. E não é normal que nós observamos desde o início o Senhor muda o nome das pessoas em muitas situações quando se convertem. Nós vemos assim com Abrão, que o nome dele era Abrão, depois que ele passou a ser Abraão. Sarai passou a ser Sara. Jacó, que passou a ser Israel. Em algumas situações. E Saulo passou a ser Paulo. De Tarso era a cidade onde ele era, de onde ele era, o local do nascimento dele. Por isso que ele chama de Saulo de Tarso. Saulo era um religioso e foi um perseguidor da igreja. E ele aprovou a morte de Estevão. Estevão foi morto à pedrada por ordem dos sacerdotes. E Paulo aprovou, acompanhou tudo. Paulo, ele fazia isto porque ele acreditava que estava fazendo o que era certo. Ele acreditava no líder dele, no sacerdote. Ele foi educado por um dos maiores líderes na época, que foi o Gamaliel. E ele acreditava naquilo. Por mais que seja, ele também não tinha ainda pesquisado com profundidade a palavra de Deus, senão ele saberia que Cristo era o Messias, o esperado, era o Filho de Deus. Mas por acreditar nos líderes dele, os líderes religiosos, os líderes de Israel, no que eles falavam, ele estava vivendo no engano. Assim como tem muita gente hoje frequentando templos, mas por não pesquisar na Bíblia, no Evangelho, não buscar resposta na palavra de Deus, simplesmente acredita nos líderes, nos pastores, por aí, eles estão cometendo uma série de erros, vivem nos erros, porque não buscam a verdade. Simplesmente estão ali, assim como Paulo estava na cegueira espiritual. Paulo esteve nessa cegueira até o dia que Jesus apareceu para ele, ali quando ele estava indo para Damasco, inclusive, com ordem para prender os irmãos que ali estivessem, e trazer os presos para Jerusalém. Mas Jesus apareceu, convocou e falou, não, agora você vai sofrer pelo meu nome. E nós vimos realmente que isso aconteceu durante todo o ministério dele. Ele foi um dos homens mais perseguidos por causa do Evangelho. E terminou a sua vida em Roma, sendo executado por causa do Evangelho. Versículo 2 diz assim, daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Desde essa época, desse dia, quando assassinaram então Estevão, por ordem dos sacerdotes, dos religiosos, desencadeou-se uma perseguição a todos os cristãos. Então, todos eles fugiram. Foram para a Judéia, para Samaria, espalharam-se, fugindo. E só não fugiram os apóstolos.
Por que esses 12 apóstolos não fugiram? Porque tinha ordem do Senhor para permanecer em Jerusalém. Né? E quando nós estamos debaixo de ordem do Senhor, nós temos a proteção dele. Os apóstolos ficaram. E todo o restante, os seguidores, se espalharam, fugindo, para não serem presos ou até mesmo mortos. Porque eles estavam, os sacerdotes tinham determinado que prendessem a todos, que espancassem, até que matassem. Então eles fugiram todos, ficando somente os apóstolos em Jerusalém. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Então, algumas pessoas, alguns homens de Deus, fizeram sepultamento de Estevão. Trataram do serviço fúnebre dele, choraram como o costume ali dos hebreus. Versículo 3 fala: e Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Paulo, enquanto isso, estava perseguindo toda a igreja, todos aqueles que sabiam que era do Senhor. Ele estava perseguindo, invadia as casas, pegava tanto quanto fosse homem, mulheres e criança. E a Bíblia mais à frente nos fala que ele obrigava eles a negarem a fé, negarem a Jesus. E que não negavam, eram levados presos, eram conduzidos presos. Isso, espancado. Era isso que Paulo fazia. Então, Paulo estava enchendo as prisões em Jerusalém dos cristãos. Ele não tinha nenhuma piedade, ele espancava todos. Só pelo fato de ser seguidor de Jesus, só pelo fato de ser uma pessoa que esteja falando em Jesus Cristo. Então, esse era o procedimento de Paulo antes da conversão dele. Ele não permitia, não tolerava ninguém que fosse do caminho que eles falam, né? Ou seja, que fosse seguidor de Jesus Cristo. É interessante quando nós observamos a transformação de Paulo, esse que era esse religioso, impiedoso, transformar num verdadeiro servo do Senhor. Um homem que mais fez viagens missionárias, que mais abriu igrejas, que mais pregou o evangelho, ainda prega, mesmo porque o Novo Testamento, a maioria dos escritos, né, fora os evangelhos, é de Paulo. Nós vimos várias cartas dele, ou seja, naquela época ele estava pregando e continua pregando para nós até hoje. Versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Todas aquelas pessoas saíram fugidos, saíram corridos de Jerusalém, espalharam lá para a Judéia, para Samaria, até isso é a providência de Deus. Porque esses saíram, mas não só fugindo, escondendo, não. Aonde que eles estavam, o caminho que eles iam pregando o evangelho. Eles iam falando de Jesus. Eles iam falando do amor de Cristo. E várias pessoas iam se convertendo. Mesmo a perseguição, Deus os estava usando. Quando nós falamos assim que os caminhos do Senhor não são o mesmo que o nosso, é exatamente por esse motivo. Deus estava usando
Agora, as pessoas em fuga, as pessoas em perseguição, sendo perseguidos, para pregar o Evangelho, para levar a mensagem do Senhor, para levar as boas novas, para levar as boas notícias. Então vão ser levados. E nós vamos ver agora exemplo de um desses que saiu fugido, mas que Deus usou de maneira tremenda. Versículo 4. Enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava. Enquanto os espíritos imundos abandonavam muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo, grande alegria sobreveio àquela cidade. Então ele fugindo, passando ali por uma cidade de Samaria, território inclusive considerado até inimigo, né, do resto de Israel, de Judá, né? Ele pregando ali. Ele pregando, ele cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Começou a pregar, então ele expulsava demônios, as pessoas estavam endemoniadas, oravam, as pessoas eram curadas, ou seja, houve uma manifestação plena do poder de Deus. E diante daquela manifestação plena do poder de Deus, as pessoas pararam para ouvir. As pessoas quiseram ouvir. E uma grande multidão ali ficou focada nele. E muitas dessas pessoas se converteram. A palavra foi unânime, dava atenção, ou seja, unanimidade e absoluta atenção ao que Filipe falava. E Filipe está falando de Jesus, pregando somente o Evangelho. Ele não fez nenhum teatro, não fez nenhum show. Filipe não fez absolutamente nada, só pregou o Evangelho. Isso em fuga, ele fugindo, sendo perseguido. E olha que estava ainda do mais em território inimigo, né? Estava na terra dos samaritanos. E o povo ouvindo. O povo ouviu a mensagem. O povo aceitou. E muitos se converteram. Às vezes nós estamos passando por dificuldades, por lutas, mas isso não nos impede de falar do amor de Cristo. Isso não nos impede de falar do Evangelho. Não nos impede de falar de Jesus Cristo. Às vezes o Senhor nos colocou, permitiu, ou Ele mesmo nos colocou numa situação de deserto, uma situação de luta, de batalha, até mesmo de sofrimento aos nossos olhos, mas para que nós dessemos testemunhos, para que nós pregássemos, para que nós sejamos testemunhos daquilo que Deus está fazendo e vai fazer em nossas vidas. E nós pregar sobre Ele. Porque Filipe poderia ter escolhido, está se lamentando, fala, não, estou sendo perseguido por causa desse Evangelho, eu estou sendo perseguido por causa de Jesus, olha aí, eu não fiz nada demais, só por isso. Não, ele não estava se lamentando. Ele estava pregando, ele estava divulgando o Evangelho. Então não importa a luta que nós tenhamos, não importa a dificuldade que nós estejamos atravessando, vamos ser exemplo, vamos pregar, vamos levar a mensagem de Cristo, vamos levar as boas novas. É necessário nós fazermos isso, é necessário nós apresentarmos a Cristo, apresentarmos Ele como Ele é, com poder. Nós temos que ter essa autoridade de orarmos, expulsar os demônios. As pessoas estão precisando, vamos orar. Vamos clamar a Deus. Vamos agir em nome de Jesus. Independente da situação em que nós estejamos passando. Se nós estamos numa determinada situação, creia, houve permissão, houve vontade do Senhor. Filipe fez o que tinha que ser feito. E houve, então,
grande alegria sobreveio naquela cidade, porque o poder de Deus foi apresentado. Pessoas se converteram, mesmo eles estão em dificuldade. Nós temos situações onde que Paulo fala, pelas Coríntios, quando ele estava doente, ele estava fraco, ele pregou. Ele fala, não foi em fortaleza, não, foi em fraqueza da carne. E as pessoas se converteram, aceitaram a palavra, aceitaram a mensagem, aceitaram realmente Jesus. Então não vamos apresentar desculpas, não. Vamos falar a obra, a fé sem obra ela é morta. Vamos apresentar a Cristo. Vamos pregar a Cristo, independente de qualquer que seja a situação, independente de onde quer que estejamos. Vamos fazer como Filipe fez. E nós faremos a diferença então. Versículo 9. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. Isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. E muitos o seguiam, pois vinha sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Então, na cidade tinha um tal de Simão. Este Simão praticava de feitiçaria, adivinhações, mágica, arte do engano. E o povo todo acreditava nele. Ah, nesse aí não, isso é o grande poder. E ele iludia as pessoas. E com isso estava ganhando dinheiro, né? Das pessoas, desde o mais simples ao mais rico, como a Bíblia aqui nos fala. Ele estava aproveitando de todos. E se dizendo ser alguma coisa, não. Ele é o poderoso. Ele tem um grande poder. E as pessoas acreditavam, se rendiam. Tinha na cidade, este Simão. Como tantos Simão nós encontramos pelo mundo aí. Encontramos em várias religiões, encontramos no meio evangélico, pessoas que se dizem ser alguma coisa. Tem pessoas que se dizem, não, eu sou pastor fulano de tal, eu sou apóstolo fulano de tal, bispo fulano de tal, e exerce um engano sobre as pessoas, tanto rico quanto pobre. E nós vemos as pessoas, então, assim como esse Simão, as pessoas trazem dinheiro, jogam dinheiro a seus pés, e aquele desespero. Isto porque não ouviram ainda o evangelho verdadeiro, não ouviram ainda a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus verdadeira. Que se essas pessoas dedicassem um tempo para meditar no evangelho, meditar na palavra de Deus, veria a diferença. Mas elas não estão preocupadas com isso. A preocupação delas é simplesmente seguir a enganação desses falsos apóstolos, os mágicos, os enganadores, os feiticeiros, os bruxos da nossa época. Mas não vê a diferença. Por quê? Versículo 12. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. E acompanhava com curiosidade a Filipe, por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados.
Então Filipe pregando ali, uma grande quantidade de pessoas se converteu ao Senhor. Grande quantidade de pessoas foram batizadas, grande quantidade de pessoas creram realmente e se converteram ao Senhor. Ao ponto que até mesmo esse falso bruxo, esse falso apóstolo, esse mágico, creu também e se converteu. Até ele que se dizia não, que ele era o cara, ele que era o grande poder, ele se rendeu aos pés de Jesus. Ele se converteu também. E também ele se converteu, foi batizado, tudo mais, ele começou a seguir Filipe, aonde Filipe ia. Filipe ia ali pregar e ele vendo, olhando, observando tudo aquilo que Filipe estava fazendo. Ele estava vendo o poder que emanava, o poder de Deus que emanava ali de Filipe. Ele orava, as pessoas eram curadas, eram libertas. E o Simão está ali só observando tudo isso. Ou seja, ele estava aquela curiosidade, mas não podemos esquecer que era um neófilo, ou seja, um recém-convertido. Então ainda tinha coisa do mundo nele. Versículo 14. Então, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebesse o Espírito Santo, porquanto o Espírito ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhe impunham as mãos, recebia este o Espírito Santo. Observando Simão que o Espírito era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e propondo: dai-me também a mim este poder, para que a quem eu impuser as mãos ganhe o Espírito Santo. Então em Jerusalém os apóstolos ficaram sabendo, falaram: olha, Filipe passou lá por Samaria, pregou, e uma grande quantidade dos samaritanos estão se convertendo a Cristo. Estão se convertendo ao Senhor. Aí então, o que eles decidiram em Jerusalém, os apóstolos? Enviaram então Pedro e João para auxiliá-los. Lá chegando, Pedro e João observou que eles tinham sido somente batizados em nome de Jesus, ou seja, o batismo nas águas, mas não tinha ainda vindo o Espírito sobre eles, não tinha vindo o Espírito Santo. Então Pedro e João estavam orando sobre eles, com a imposição de mão, de acordo com que oravam, eles recebiam o Espírito de Deus. E Simão, esse mágico, esse ex-mágico, esse ex-bruxo, vendo aquele poder, ele ainda, como eu disse, era um neófilo. Ele era um novo convertido, ele não tinha conhecimento, ele não entendia bem. Ele chegou ao ponto de oferecer dinheiro a Pedro e João. Falou: olha, eu dou o dinheiro que vocês quiserem aí, mas me dá desse poder também, para quando eu orar nas pessoas, as pessoas receber o Espírito. Ele não entendia as coisas de Deus. Ele não conhecia plenamente as coisas de Deus. Porque o mundo que ele vivia, a vida que ele vivia, era uma vida de barganha. Ele vivia uma vida preocupada com dinheiro, como nós vimos antes. Ele tomava, recebia dinheiro tanto dos pobres quanto dos ricos para praticar a arte de engano dele. E agora ele vem fazer uma proposta imoral, porque não conhecia, não discernia as coisas do Senhor. Ele veio e falou: eu também quero ter esse poder. Eu dou dinheiro, eu pago o que vocês quiserem, mas me dá que eu tenha esse poder também. Não, muitas pessoas são enganadas hoje, acreditando que se der dinheiro na igreja, se der dinheiro para pastor, se colocar uma grande quantia lá, fazer uma alta oferta,
há uma oferta de sacrifício, Deus vai lhe dar mais poder, Deus vai lhe dar até mesmo o Espírito Santo, Deus vai batizar com o Espírito Santo, Deus vai lhe dar bem, Deus vai lhe dar bênção. É um engano. Essas pessoas que assim pensam estão em engano, estão na cegueira espiritual, porque não conhecem o Senhor, não conhecem a Deus. As coisas de Deus não é assim. Não pode ser assim. As coisas do Senhor é espiritual. Ele não precisa de nada. Mesmo porque tudo é dele. Ele criou tudo. Ele formou tudo. Nós não temos como barganhar para ele. Ele quer nossa obediência. Não adianta oferecer dinheiro. Eu estou dando dinheiro para isso e para aquilo. Nós existe nossa obediência. O que é a nossa obediência? Nós devolvemos o nosso dízimo. Nós ofertamos ali, pronto, acabou. Mas não ser isso sem qualquer outro interesse. Quando nós temos interesse, não, tem que fazer isso para mim ganhar alguma coisa, nós estamos errando. Então ele fez a proposta. Versículo 20. Diante disto, replicou-lhe Pedro, que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio dele o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, desta tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração. Pois vejo que está cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Entretanto, Simão lhes respondeu: orai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. E havendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Ele falou: não, peraí, teu dinheiro fica com você. O teu dinheiro fica com você, porque você não entende as coisas do Senhor. Você está cheio de amargura. O dinheiro chega, seu dinheiro fica com você para te conduzir para a perdição. Deus não precisa do teu dinheiro, não. Você não entende as coisas do Senhor, você está querendo comprar. Você não entende o dom gratuito. Pedro chamou a atenção dele, repreendeu de forma dura. Porque ele: não, você não tem parceria nesse ministério, não. Esse ministério aqui não é ministério de barganha, não. Não é ministério de mercantilismo, não. Pedro chamou realmente a atenção. Claro, rapaz, ora a Deus. Sabe, Deus te perdoa e arrepende-te. Se arrepende. Agora, quem sabe Deus te perdoa e aí você tenha aí uma mudança de vida. Falou: não. Se possível, vocês orem por mim, para que esse mal não venha sobre mim. Tem muitas... esse mercantilismo hoje que existe nas igrejas, o comércio que existe nas igrejas, a venda disso, venda daquilo, a pedição desenfreada de dinheiro. Isso não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não. Isso tem induzido as pessoas a vir por elas oferecerem dinheiro, sacrifícios, pensando que com isso alcança a bênção, a graça de Deus. Já houve pessoas que chegaram para mim e falaram: não, pastor, não, me ajuda aí, porque eu vou lhe dar uma grande oferta no seu ministério para conseguir isso. Eu falei: não, meu filho, não é assim, não. Você está fazendo confusão. As coisas de Deus não se compram com dinheiro. Nós não podemos comprar nada. Não adianta tentar: não, vou dar uma grande oferta, vou fazer isso para Deus fazer, não. Devemos ofertar sim, porque nós queremos ofertar. Oferta é nós darmos alguma coisa sem esperar nada em troca. Se nós estamos: não, eu estou dando um valor X aqui para Deus me dar aquilo, nós não estamos
ofertando, nós estamos tentando comercializar, estamos tentando comprar. E isto é pecado. E nós vamos pagar por isso. Quem age dessa maneira não tem parte no ministério de Deus, não fazem parte da família de Deus, não fazem parte da noiva. Infelizmente, nós podemos dizer que são hereges. Isso tanto fazem se é pastor, se é bispo, se é apóstolo, ou se é simplesmente ovelha, estão no engano. Tem que abandonar. Com o Senhor nós não negociamos, não existe o mercantilismo, não existe nada disso. Nós simplesmente somos salvos graças à sua misericórdia. É um favor imerecido do Senhor. É isso que temos que compreender. Compreender e agir desta maneira, agir em conformidade com a palavra do Senhor. Devemos orar a Deus pedindo perdão por todas as vezes que tentamos comprar uma bênção, tentarmos negociar com Deus. Temos que orar e pedir perdão, porque erramos. Foi erro, foi pecado. Temos que pedir para que o Senhor nos perdoe de tudo isso. Nós lemos hoje o livro de Atos, o capítulo 8. Nós fomos até o versículo 25. Toda dúvida, todo questionamento, nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam, pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.